seguir, no programa de hoje... O que Cristo é, você é com Ele. Aquilo que Cristo tem, você é um cordeiro com Ele. Amém? Tudo que Ele tem, você tem. Qual Ele é, assim somos nós neste mundo. Não lemos a Bíblia para nos encontrarmos, lemos a Bíblia para encontrarmos a Cristo. E quando encontra Cristo, encontra-se a si mesmo. Amém? Porque você é uma nova criatura em Cristo. E você tem que saber que como Deus vê Cristo, assim Ele te vê. Hoje com o pastor Joseph Prince. Certa vez, o mundo cristão, numa geração mais cedo, tinha esse costume de colocar versos bíblicos nos travesseiros, nos quadrinhos, espalhados pela casa toda. Assim as crianças cresciam, aprendendo esses versos bíblicos. Eu me lembro de um amigo meu que agora deve estar nos seus 70 anos, que foi um soldado durante as guerras de Israel. E alguns o conhecem, ele é um homem muito, até humilde, um homem incrível, que é cheio de conhecimento da Bíblia. E ele é aquele homem que eu mencionei no meu livro, que estava no meio de fogo cruzado e nenhuma bala o atingiu. E todos os seus amigos viram isso, e eles até o perseguiu antes por causa da sua fé em Cristo como Messias. Cristo como Messias. Ok? Na verdade, Cristo é Messias. E zombavam dele porque ele era um crente. E ele me falou o seguinte. Eu estava falando com ele sobre a palavra da fé, sobre pedir proteção, e disse, o que te fazia saber que você seria protegido durante a guerra? Ele disse, como garoto, quando eu cresci na igreja do meu pai, naquela época, era muito raro ter uma igreja em Israel. Uma igreja evangélica que era de pessoas judias. Ele disse que no púlpito daquela igreja tinha uma pequena pedra que foi cortada e tinha um verso nela que eu via constantemente. Quando eu estava entediado com a mensagem, eu ficava olhando para o verso na pedra, que diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele viveu isso. Amém? Quanto mais você vê, mais você vê. O meu filho viu um verso que nós fizemos para a nossa igreja, um presente que nós damos para todos os membros, que era viver a vida de descanso, lembra? Para colocar na geladeira. E um dia ele estava fazendo algo e eu estava, sem saber, eu estava pensando em algo que me preocupava. Ele veio a mim e disse, viva uma vida de descanso, homem. Eu falei com ele mais tarde, olha, Deus te usou, sabia? Eu senti que Deus o estava usando profeticamente. Eu disse, onde você aprendeu isso? Ele disse, na geladeira. Ele disse. Então saiba que eles estão sempre assistindo. Amém? Coloque a palavra de Deus em todo lugar. Na verdade, você vai ver isso quando Deus falou com os filhos de Israel. Isso está então em Deuteronômio, capítulo 11. Em Deuteronômio 11, Deus disse, escreva as minhas palavras na porta da tua casa. Escreva nos portões. Coloque a minha palavra dentro da tua casa. E quando você se levantar, fale dela. Amém? Quando for dormir, fale dela. Para que os teus dias e os dias dos teus filhos sejam multiplicados. Como dias, escute, como dias de céu sobre a terra. Onde está isso? Deuteronômio 11. Amém? Encha a sua casa com a palavra. Amém? Enche a sua casa com a palavra. Porque você vai olhar para isso o tempo todo. Amém? E eu quero que você se lembre disso. Devemos evangelizar. Devemos falar das boas novas para os nossos amigos. Se você ama, o seu amigo, se você ama aquele colega de escola que você vai para a escola com ele, e é um dos seus melhores amigos, mas ele não nasceu de novo, olha, a melhor forma de demonstrar amor é falar para pessoas sobre Jesus. Amém? Uma outra forma de falar isso, sem forçar a barra, é dar algo para eles. E se for muito bonito, eles vão manter. E você nunca sabe, tem pessoas que ganharam o meu livro e mais tarde foram transformados, passaram por uma dificuldade, viram o livro, abriram o livro e o resto é história. Encontrar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Como você está? Está tudo bem? Amém. Você conhece quem está do seu lado? Sorria para ele e diga, por que você foi dormir tarde ontem? Sempre se prepare para o domingo. Amém? Venha descansado. Venha pronto. Eu não devia falar isso no primeiro culto, mas
É para quem vem no segundo culto ou no terceiro culto, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar algo relacionado ainda sobre como possuir a sua herdade. Amém? Pela sabedoria de Deus. E todo domingo quando você vem, Deus te dá sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Para conhecimento você vai para a escola, você vai para Harvard, você vai Oxford, você vai para todas essas universidades famosas, não estamos menosprezando. E elas são famosas, você tem que qualificar para elas, mas você não recebe sabedoria nesses lugares. Não recebe sabedoria de um lugar, não recebe sabedoria de livros. E não recebe sabedoria ficando velho. Tem pessoas que são de idade, vemos muitas vezes com amargura de algo que aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e ainda guardam amargura, não falam com um parente. Isso não é sabedoria. Sabe por que a amargura é... Lembre-se disso, quando você não perdoa alguém, você está preparando um veneno para alguém beber, mas você mesmo bebe. A pessoa está por aí alegre. Ela está muito alegre, certo? Mas você está miserável. Por quê? Porque você guarda isso. Eu vejo pessoas idosas fumando. E se tivesse sabedoria, falaria, não é bom, ninguém sofre, a não sei eu. Amém? E você pode até pensar, não vai acontecer com você, porque não acontece com todo mundo, é o diabo que faz isso, e você fica fumando o seu cigarro, e você vê isso na mídia social, você vê isso na televisão, e vê alguns famosos, então, os jovens pensam, então é bom fumar, ele viveu muito. Amém? Mas olha os números, centenas comparados com aquele. Pessoas que têm todo tipo de problemas no seu corpo, e acabam indo até mesmo mais cedo para se encontrarem com o Pai no céu. E não queremos que isso aconteça com você. Isso não é sabedoria. E todo domingo você encontra sabedoria. Amém? Não só aos domingos, mas na palavra de Deus. Um jovem pediu para Deus sabedoria, o seu nome é Salomão, e Deus deu a ele sabedoria. E a Bíblia diz que Deus não deu para ele só sabedoria. Com a sabedoria veio riquezas, veio honra, vem longevidade. Longevidade quer dizer saúde, porque não podia viver muitos anos, especialmente na época da Bíblia, sem uma boa saúde. Amém? Então a Bíblia diz que a sabedoria traz tudo isso e traz paz. Não é bom ter uma vida longa e miserável, mas uma vida cheia de paz. Deus quer isso para você. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus ama a sua família. Quer dar sabedoria para a sua família. Você está perdido sem saber o que fazer? Peça a Deus sabedoria. E sempre tem sabedoria para todo problema. Quando viemos para a igreja, o que queremos? Queremos que Deus nos imparta sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca procede conhecimento e entendimento. E sim, Deus dá sabedoria até para descrentes. E é a sabedoria chamada toda boa dádiva. Mas não dom perfeito. O dom perfeito é para os seus filhos. Amém? Ele dá sabedoria para governar nações. Ele dá sabedoria aos juízes. Ele dá sabedoria. Ele dá. Quando lemos isso, é chamada Hakan, certo? Sabedoria natural. Amém? E eu creio que o nosso antigo, o primeiro-ministro, Mr. Lee Kuan Yew, recebeu de Deus sabedoria para governar essa nação. Senão, essa nação não seria o que é. Amém? Tem uma participação no fim dos tempos. Essa nação. E Deus ama usar coisas pequenas até um ponto vermelho para glorificar o seu nome. Amém? Você ora por sua nação? Mais uma vez. Você ora por sua nação? Ok. Hoje vamos ver o que Deus tem para nós para possuir a terra. E Deus colocou algo no meu coração. E se eu fosse pregar isso no natural, eu não queria pregar isso porque não é algo que, eu tenho no meu coração para pregar. Mas o Senhor disse que eu tenho que pregar isso para o povo, porque é isso que tem roubado deles, o possuir a terra. E eu pensei, deve ser falta de fé ou, talvez falta de revelação, alguma coisa assim. Mas o Senhor falou, não é nada disso. Pode ser falta de revelação, mas só tem uma coisa que os está roubando. E você vai ficar maravilhado quando eu falar isso, porque você vai ficar pensando, por que você está pregando isso, Pastor Prince? Mas você vai ver que isso te rouba a sabedoria. E acaba roubando a sua herança. Tem inimigos lá fora querendo roubar a sua herança. E outra coisa a considerar, lembre-se disso, que os inimigos físicos de Israel hoje são os nossos inimigos espirituais.
Eles eram sombras, eram tipos para mostrar para você a realidade daquilo que você enfrenta hoje. Tudo isso eu falei recentemente, tudo isso que aconteceu com Israel, aconteceu a eles e foi escrito para a nossa admoestação. Tudo que aconteceu a eles. Número 1, a Bíblia revela a Cristo. É o número 1. E por que é do seu interesse aprender isso? Porque quem Cristo é, você é nele. Aquilo que Cristo tem, você é um cordeiro com ele. Amém? Tudo que ele tem, você tem. Qual ele é, assim somos nós neste mundo. Não lemos a Bíblia para nos encontrarmos, lemos a Bíblia para encontrarmos a Cristo. E quando encontra Cristo, encontra-se a si mesmo. Amém? Porque você é uma nova criatura em Cristo. E você tem que saber que como Deus vê Cristo, assim ele te vê. Glória a Deus, está aprendendo? E outra coisa que aprendemos é até mesmo a geografia. Quando você vai para Israel, e eu te encorajo a ir para Israel, porque tudo mostra, sabe, alguma realidade do Novo Testamento. Algumas verdades que Deus quer que aprendamos para nos libertar. Olha, tudo. Por exemplo, até as montanhas e os vales. Sabe, Deus fez com um propósito. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque é tão cheio de minerais que, sabe, fica muito condensado com esses minerais e, mesmo tendo água ali, não tem saída. Então, tem entrada, mas não tem saída. E se tornou o Mar Morto. Então é uma lição para as crianças, que quando você recebe, mas você não dá, amém, você fica como um Mar Morto. E foi Deus quem o desenhou assim. Ok, amém? Quando João Batista veio, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus, ele disse assim, olha, preparai o caminho do Senhor, um clamor no deserto, preparai o caminho do Senhor. E olha bem, o preparai o caminho do Senhor no Antigo Testamento foi profetizado da mesma maneira, mas diz preparai o caminho de Yahvé. E não vemos isso no grego, mas na verdade, ele não falava grego. João Batista falava em hebraico, aramaico. Ele disse, preparai o caminho de Yahvé. Quer dizer, Jesus é Yahvé. Yud Rei Vav Rei. Amém? E ele disse assim, que toda a montanha seja abatida, e que todo vale seja exaltado. Viu isso? Que toda montanha seja abatida, e que todo vale seja exaltado. Endireitai o caminho do Senhor. Viu isso? Montanha é Jerusalém, que está muitos pés acima do nível do mar. Amém? E a Galileia é o lugar onde mais do que 3/4 dos milagres de Jesus foram feitos na Galileia. A Galileia dos gentios, onde a maioria dos seus milagres aconteceram. E a Galileia está muito abaixo do nível do mar. É um vale e diz que a soberba Jerusalém seja abatida. E a humilde e rejeitada, amém, seja exaltada, endireitando o caminho do Senhor. É lição para aprendermos sobre humildade e orgulho. Amém, você está ouvindo o que eu disse? Ok, nós vamos ler uma história que está aqui, e então você vai ver o que Deus tem para você. Se removemos esse problema, a herança que nós temos vai se manifestar, porque não é você atrapalhando, mas são essas forças. E Deus disse para Israel, olha Israel, eu vos dei a terra, mas os jebuseus estão ali, os amorreus estão ali, até os cananeus estavam lá. E Deus disse para removê-los. Amém, tinha que eliminá-los. Outra vez, o que era físico, lá no passado, quando tinham batalhas reais, para nós são batalhas espirituais. Talvez você está lutando com alguns pensamentos de ansiedade e preocupação, alguns lutando contra pensamentos de depressão, e olha, isso é pensamento tenebroso, que está pesando muito a sua mente. Talvez esteja lutando com sintomas no seu corpo e você está preocupado. Talvez esteja lutando com problemas nos relacionamentos, que envolve, sabe, até mesmo um dos seus filhos. Seja qual for o problema, Deus quer te dar sabedoria. E existem inimigos que atrapalham mesmo os relacionamentos, atacam a saúde, atacam a sua mente. Na verdade, são invasores. Não pertencem à terra de Israel, mas eles são invasores. Amém? E quando Deus falou para Israel os remover, é porque eles não eram os donos, Deus é o dono. Amém? Muito antes de entrarem na terra, tinha um rei naquela terra chamado Melquisedeque. Lembra, ele levou pão e vinho.
e deu para Abraão. Abraão era o herdeiro legal de toda a terra. Mas centenas de anos se passaram. Quando os filhos de Israel então saíram do Egito e entraram naquela terra, haviam invasores lá, os cananeus estavam lá. E eles tinham que eliminá-los. Tem invasores na sua propriedade. Está me ouvindo? E agora mesmo, se você olhar para a sua herança, você vai ver um demônio assentado lá. Amém? Assentado na propriedade. E Deus quer que você remova. E a cura vai fluir. Deus quer que você despoje o que prende sua mente, o que prende a mente do seu filho, como um tipo de mordaça, e o seu filho acorda sempre chorando. Acorda chorando, com medo, sem saber do quê. Com medo na escola, com medo quando brinca, com medo quando dorme. Deus quer esse demônio eliminado. Estamos numa batalha, como você aprendeu recentemente. O pastor Lawrence pregou e falou dessa batalha. Amém? Temos que pôr a armadura de Deus, ouviu? Mas um dos grandes problemas que temos é dar espaço. Acabei de falar sobre uma coisa grande, logo agora. Sabe, uma grande frase que impede as pessoas de herdarem. É dar espaço. Para aquilo que você dá espaço, vai crescer. E você vai ver que naquilo que se comprometeu, amém, vai voltar para te atacar. O rei Saul não quis destruir os amalequitas. E foi um amalequita, muitos anos depois, que matou o rei Saul. E os amalequitas representavam a carne. Amém? Você tolera a carne? Ah, é só um pouco de prazer, só um pouco de prazer. Um dia sua carne se levanta e vai te matar. Amém? A carne não é o corpo. A carne é aquele princípio de pecado que te faz cometer pecado. Essa é a carne. Amém? E pela graça de Deus você pode matá-la. Amém? Isso é o que te rouba. Você entende? Isso te rouba. Ok, Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E viram a terra de Jazé e a terra de Gileade. Quem eram eles? 2,5 tribos das 12 tribos. Rubens e Gade. Diga Rubens e Gade. E meia tribo de Manassés. Manassés é de onde vieram as filhas de Zelofeade, lembra? Eu já falei dessas mulheres. Então aqui estão Rubens e Gade e também a metade da tribo de Manassés. E a Bíblia diz que eles tinham gado em grande quantidade. Eles tinham muitas vacas e ovelhas e também outros tipos de animais. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, olha, Jazer e Gileade agora estão do lado da Jordânia. Está desse lado aqui, olha aqui para mim, ok? Vamos ver um mapa para você entender. Então aqui temos um mapa da terra de Israel e você está vendo então a distribuição da terra pelas tribos, quando a herança deles foi dividida durante o tempo de Josué, ok? Então, deste lado, do lado direito, dá para ver Rubens, Gade e Manassés Leste? Na verdade, não estão na terra da promessa. Naquela época, estavam do lado de fora da terra da promessa. Ok, dá para ver isso? Estavam do lado direito, do lado leste. Não tinham atravessado o rio Jordão, que é essa linha azul. Ok, dá para ver o mar da Galileia? Certo? Viu o mar morto lá embaixo? Ok, no meio está o Rio Jordão. Ok, você se lembra quando Josué e todo o povo de Israel atravessou o Rio Jordão? Depois disso, então, entraram na terra da promessa. Deste lado, então, não é a terra da promessa. Certo? Eles estavam, tecnicamente, na terra da promessa, mas eles não tinham atravessado para a terra da promessa. E essas 2,5 tribos tinham grande quantidade de gado, de animais. Então viram que essa terra era muito, muito verde e tinha muita pastagem para alimentar o seu gado. E olha isso, as promessas de Deus que os levaria para uma terra que mana leite e mel se esqueceram. Então falaram, para Moisés, que eles gostariam de ficar naquele lugar ali. Moisés ficou irado e Moisés falou para eles, vamos ler isso, ok? Olha, vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, aos servos da congregação, dizendo, aí mencionaram um monte de cidades, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graças aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Uma das coisas mais tristes que ele ouviu, não nos faça passar o Jordão. Depois, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui
Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem falado? Pecado de desencorajamento. O verso 8. Assim fizeram vossos pais. Por que desencorajamento? Porque agora tinha 2,5 tribos a menos para lutar contra os invasores. Amém? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra, chegando a eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Lembra disso? Eles enviaram espias que voltaram dizendo, a terra tem gigantes e muralhas, não podemos conquistá-las. Josué falou, subamos agora. Eles são pão para nós e a defesa deles se foi. Amém? E Deus ficou triste, mas o povo queria apedrejar Josué e Calebe. Você prega boas novas e falam que é a teologia da prosperidade. Apedreja essa pessoa. Não apedrejam mais, mas colocam na mídia social e todo tipo de comunicação e para falar que você é um pregador da teologia da prosperidade, que você prega, sabe, que as pessoas vão prosperar e tudo mais, exatamente o que Josué e Calebe falou para o povo de Israel. A terra é boa, olha para essas uvas. Uva de prosperidade bem grande. Mas falaram que é uma esperança falsa e queriam apedrejá-los. Mas olha, Deus interviu e Deus então falou para Moisés que estava triste, como aqueles que falaram que não era possível. Não podiam entrar na terra que Deus tinha prometido que fluía leite e mel. Não era uma terra. Escute, não era uma terra cheia de leite e mel, mas que manava. Sabe o que é isso? A ideia de superabundância. Sabe, quando Deus te abençoa, a bênção vai fluir. Tem 2 coisas. Número 1, vai transbordar. Certo, em abundância. E número 2, fluir é o quê? Você abençoa outros. Então Deus não disse a terra é cheia de leite e mel, mas que mana leite e mel. Amém? Ok? O fato é que hoje nós temos essa herança em Cristo. Amém? Então não é um tipo de herança que só vai receber e acabar, mas é uma herança que mana. Mana, amém? Glória a Deus. Então aqui Deus, ou Moisés fala para eles sobre o desencorajamento dos filhos de Israel. E ele dá um longo discurso sobre o desencorajamento, como Deus falou que aqueles que tinham acima, sabe, de 20 anos iam morrer no deserto. Os de menos de 20 viveriam para entrar na terra com Josué e Calebe. Ok? Isso aconteceu na época de Josué. Mas muitos morreram. E eu não quero ficar, sabe, peregrinando no deserto. Essa geração que não toma posse da herdade. E por isso que no ano da visão Hased, temos que receber sabedoria para Deus nos dar tudo aquilo que Ele quer nos dar. Deixe-me fazer uma pergunta. A sua herança tem sido atacada? Você tem sentido, sabe, sintomas estranhos no seu corpo? Você tem experimentado, sabe, acordar recentemente com ataques na sua mente e ataque de pânico e ansiedade? Você tem sido atacado no seu sono e não consegue dormir? Você foi atacado nos relacionamentos? Alguns relacionamentos se estragaram, até acabaram, por causa de coisas pequenas que foram feitas. E sabe, foi um ataque contra você. Acorde e sinta o cheiro de enxofre. Sabe, tem um inimigo por aí, querendo te pegar. Amém? E não lutamos por, lutamos da. Mas o problema é que mesmo tendo essa posição, tem invasores na terra e precisamos despojá-los. E temos que identificá-los, amém? E olha, esse pessoal fez isso. Essa tribo aqui, sabe, de Ruben e Gad e Manassés fizeram isso. Não queriam a terra. Olha, tudo que eles queriam, sabe, hoje falaríamos, eles queriam só ganhar dinheiro. A herança não é importante. Eles não percebem que a herança também inclui riquezas que Deus tem para eles. Mas se comprometeram. Quando você se compromete para receber, você acaba perdendo. Você vai ver que a qualidade é inferior. Posso ouvir um amém? Sabe como receber? Sabe, alguns conselhos que falamos são melhores do que algum psicólogo que está lá fora te dando conselho que não é baseado na palavra de Deus. Amém? Tem muitas livrarias por aí com todo tipo de livro, mas se não são baseados na palavra de Deus, não funcionam. No próximo programa... Se praticar o amor de Deus por você, e o Pai diz que Ele tem o melhor para você, você não se vende por menos. Porque você sabe que o Pai te ama. Meu amigo, creio que você